Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Guilherme Vieira e hoje nós vamos falar sobre Raymond Victor Franz. Esse homem já me falaram muito sobre ele, mas eu, na verdade, nunca li o seu material, a sua obra. Sempre aqui no canal eu recebia comentários dizendo assim: Guilherme, pesquisa aí quem é Raymond Victor Franz, ou Raymond Franz, e me perguntava se eu já tinha lido o livro que ele escreveu que se chama Crise de Consciência. E não, eu não li, estou com muita vontade de ler. É um livro de 516 páginas. Eu não sei se tem versão em português. Se tiver, eu aviso aqui. E é aquela coisa que eu sempre digo: o objetivo desse canal é trazer para cá assuntos relacionados à Bíblia, né? Raymond Franz, ele foi membro do corpo governante, inclusive já lancei um vídeo aí sobre o corpo governante. Vou fazer mais vídeos sobre o corpo governante, né, sua origem e tudo mais. Mas aí eu já recebi, como eu falei, eu já recebi muitos comentários sobre o Raymond e falava sobre isso. E eu fiquei curioso em conhecer porque eu estudei com as Testemunhas de Jeová durante, não lembro agora se foi 6 meses ou se foi mais de um ano. Eu lembro que eu estudei 2 vezes já com a Testemunha de Jeová, na verdade 3 vezes. Não completei o estudo, tem um vídeo aqui explicando sobre isso. Vou deixar o link aqui para vocês verem. E pessoas aqui no canal sempre falavam para eu pesquisar. E o que me chamava a atenção era a questão de o Raymond ter sido da liderança, né, da Testemunha de Jeová. Ele foi membro do corpo governante. E membros do corpo governante, de acordo com a fé da Testemunha de Jeová, eles são pessoas ungidas, né? São como se fosse, será, um grupo especial dentro da congregação, dentro da igreja. É mais ou menos isso. Então ele é ungido, ele faz parte da liderança, é como se ele equivalesse, sei lá, a um apóstolo, é tipo a equivalência ali de apóstolo. E ele fez parte do corpo governante e quando foi uma vez ele renunciou. Renunciou e escreveu o tal livro. Eu vou ler aqui alguns trechos de algumas coisas que eu vi. E o que acontece? Eu fiquei com algumas dúvidas, porque a Testemunha de Jeová que eu conheço e que eu pergunto sobre esse assunto, elas sempre falam que os membros do corpo governante são pessoas ungidas. Elas são ungidas, inclusive elas fazem parte dos 144 mil que vão governar a terra junto com Jesus, né? Quando o paraíso for restaurado na terra, Jesus, né, Deus vai governar a terra e os 144 mil são ali auxiliares. Então os membros do corpo governante já fazem parte dos 144 mil. Mas o que me deixou curioso foi o seguinte: se o Raymond Franz ele é ungido e ele faz parte dos 144 mil que vão governar a Terra, se ele renunciou à sua posição dentro da igreja, dentro da congregação, o que acontece? Ele perde a unção, Deus tira a unção dele e ele deixa de ser um dos 144 mil ou ele continua? O pior, o Raymond Franz, ele realmente era ungido? Porque como é que Deus ungiu uma pessoa e essa pessoa foi lá e rejeitou? Antes que alguém diga que pode se comparar isso com o que aconteceu com Judas, a gente tem que lembrar que Judas ele não foi ungido, né? Ele não estava ali no dia de Pentecostes e Judas também não tomou, né, da refeição noturna do Senhor. Ele não tomou. Enquanto os apóstolos estavam ali reunidos para tomar ali, né, a última ceia, aquela ceia onde Jesus estabelece a aliança, o pacto do reino, Judas não participou. Então, ou seja, Judas estava fora. Mas o Raymond Franz não, ele estava dentro. Ele comeu, né, do corpo e do sangue de Cristo e ele foi ungido. Mas agora ele renunciou. Como isso é possível? Então, essa é uma questão que eu faço, porque de acordo com o Novo Testamento, quem é ungido, está selado. É justamente isso, é selado, não tem como desselar. Não tem como Deus se arrepender e falar assim: vou desungir você. Não, não existe isso. A gente não está no Velho Testamento quando isso acontecia,
porque afinal de contas a gente sabe que a influência do Espírito Santo no Velho Testamento, nas escrituras hebraicas cristãs, a gente sabe que a atuação do Espírito Santo ela era diferente, né? Não eram todos que tinham acesso, era o rei, era o profeta, ou alguém que Deus escolhesse. No Novo Testamento, a gente tem um novo pacto com Jesus e nós temos ali agora o batismo com o Espírito Santo ou a unção, né, como a Testemunha de Jeová fala. Então, ou seja, não tem como você fugir disso. Então fica aí a pergunta, Raymond Franz, ele era ungido ou não? Se ele foi ungido, por que ele renunciou? Se ele se tornou membro do corpo governante, é porque ele era ungido. Entende? Essa é a questão. Então vamos lá, vamos ler aqui o que a internet fala sobre ele. Raymond Victor Franz nasceu em 8 de maio de 1922 e morreu em 2 de junho de 2010. Foi um membro do corpo governante da Testemunha de Jeová de 20 de outubro de 1971 até 22 de maio de 1980. E serviu na sede mundial da organização por 15 anos, de 1965 até 1980. Franz afirmou que o pedido de sua renúncia e sua desassociação posterior foi decorrente das denúncias de sua apostasia de fé. Então, ou seja, o Raymond, ele era ungido, ele era membro do corpo governante, ele fazia parte de 144 mil e agora ele é um apóstata. Franz escreveu 2 livros, Crise de Consciência, que a primeira edição em inglês é de 1983 e tem 516 páginas, e Em Busca da Liberdade Cristã, que tem a primeira edição em inglês de 1991 e tem 732 páginas. Eu acho que o livro maior que eu já li, tirando a Bíblia, foi um livro do Olavo de Carvalho, que inclusive eu recomendo para todo ser humano, que se chama O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. E esse livro, se eu não me engano, ele tem 600 páginas, ou quase, ou um pouquinho mais. Esse do Raymond Franz são 732 páginas e o Crise de Consciência 516, então é bastante tempo para ler. Que relata suas experiências pessoais relacionadas com a Watchtower Bible and Tractate Society e seus pontos de vista sobre os ensinamentos das Testemunhas de Jeová. Qual é a formação? Inclusive, eu sempre me pergunto qual que é a formação dos membros do corpo governante, já que, até onde se sabe, eles não estudam teologia convencional, né? Sei lá, como eu estudei, como a maioria dos teólogos estudou. Me parece que o estudo da Bíblia deles é diferente. O que, de certa forma, eu concordo, porque eu já até falei aqui em um outro vídeo que estudar teologia, você precisa ter uma mente muito aberta, porque a teologia ela não vai te ensinar exatamente a Bíblia, ela vai te ensinar a interpretação que os homens têm da Bíblia. Porém, o corpo governante também fez uma interpretação da Bíblia que a gente sabe que não é perfeita. As próprias Testemunhas de Jeová admitem isso, que já erraram, já receberam novas luzes e por aí vai. Inclusive, eu espero que tenham maturidade as pessoas que estão assistindo esse vídeo para não virem com xingamentos. O Guilherme está criticando, o Guilherme se apostatou, o Guilherme é influenciado pelos apóstatas. E tá. Não, pessoal, eu não sou, ok? Eu estou apenas informando. Raymond Franz era filho de pais que tinham feito parte do movimento dos estudantes da Bíblia. Que aí depois se tornou a Testemunha de Jeová, em 1931. Desde o tempo da Primeira Guerra Mundial, seu pai foi batizado em 1913. Além dos seus pais, 3 de seus avós estiveram filiados com a Sociedade Torre de Vigia, tal como 4 tios. Um irmão de sua mãe e 3 irmãos de seu pai, que viria a ser presidente da sociedade. O mais novo destes 3 irmãos e sua esposa saíram da religião depois que suas expectativas não se cumpriram para o ano de 1925, aos 16 anos, em 1938. Peraí, pessoal. O mais novo destes 3 irmãos e sua esposa saíram da religião depois que suas expectativas não se cumpriram para o ano de 1925. Não sei o que aconteceu em 1925. Aos 16 anos, em 1938, juntamente com suas 2 irmãs mais velhas, tornou-se publicador da congregação. É batizado a 1º de janeiro de 1939. Uma de suas irmãs frequentou a Escola Bíblica de Gileade da Torre de Vigia e serviu como missionária durante algum tempo no Brasil. Que legal!
Depois de terminar o ensino secundário em 1940, Raymond tornou-se evangelizador de tempo integral, que é o pioneiro regular, das Testemunhas de Jeová. E em junho desse ano foi designado como pioneiro especial, evangelizador de tempo integral, com cota de serviço de 175 horas mensais. Ué. Em 1944, cursou a Escola Bíblica de Gileade da Torre de Vigia durante 5 meses. Após formatura, em 1946, foi designado para servir na França. Porém, acabou por ser designado por 1 ano e meio como superintendente de circuito nos estados norte-americanos do Alabama e parte da Califórnia. Mais tarde foi enviado como missionário para Porto Rico e Ilhas Virgens e depois para a República Dominicana. Foi em Porto Rico, em 1959, que conheceu Cíntia, que viria a ser a esposa e companheira no serviço missionário. Em 1957, foi expulso da República Dominicana pelo ditador Rafael Trujillo. Casou-se em 1959 e continuou no serviço missionário nas Ilhas Virgens junto com sua esposa. Em 61, retornaram à República Dominicana como missionários e lá permaneceram por 5 anos, numa época de grande agitação política e de guerra civil. As atividades religiosas da Testemunha de Jeová estavam proibidas e seus missionários estrangeiros estavam sendo expulsos do país. É designado como superintendente de filial. Em 1964, Nathan Knorr convidou Raymond para fazer parte do pessoal da sede mundial, ingressando no serviço de Bethel de Brooklyn. Uma coisa que já me chamou a atenção aqui é o seguinte: o Raymond, ele era muito corajoso, porque ele foi missionário em vários países, ele esteve na República Dominicana, foi expulso de lá por um ditador, depois ele volta para lá, e enquanto as Testemunhas de Jeová eram proibidas lá. Então, ou seja, esse cara realmente se dedicou a Testemunhas de Jeová, realmente se dedicou à religião, ele defendeu a causa, ele vestiu a camisa. Então, é estranho que depois, por discordar de algumas coisas, que eu ainda não sei o que é, ele agora é considerado um apóstata, né? Então, eu sempre acredito assim, é por isso que eu digo, quando uma pessoa afirma para mim, só vai ser salvo pessoa de tal religião. Cara, tem pessoas no mundo inteiro sendo perseguidas por serem cristãos. Então, tipo assim, afirmar que essas pessoas que estão sendo perseguidas por serem cristãos não serão salvos porque não fazem parte de uma religião específica, para mim isso é absurdo. E o Raymond aqui, pelo jeito, ele era um cara bem dedicado à obra, né? No ano seguinte, foi designado para trabalhar no departamento de redação da Sociedade Torre de Vigia, nos Estados Unidos, cujo superintendente era Carl Adams. Foi-lhe pedido que ajudasse a elaborar uma enciclopédia bíblica para a Testemunha de Jeová. Nesse projeto, ele colaborou com outras 4 pessoas da sede mundial, escrevendo o que viria a ser o livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia, que é de 1969, e tem uma versão portuguesa de 1982. Essa obra serviu de base para a nova enciclopédia bíblica das Testemunhas de Jeová, em 2 volumes, sob o nome Estudo Perspicaz das Escrituras. Cara, o Raymond Franz, ele basicamente criou a doutrina das Testemunhas de Jeová, porque não é possível que o cara se dedicou tanto à causa e o cara é um dos criadores do estudo perspicaz das Escrituras. Então, ou seja, que é um livro tecnicamente obrigatório dentro das Testemunhas de Jeová. Então, olha só, esse cara realmente era, né, muito bom ali. Estudo Perspicaz das Escrituras, publicado em 1988. Depois de terminado o projeto envolvendo o Ajuda ao Entendimento da Bíblia, em 20 de outubro de 71, foi convidado para ser membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová, servindo como membro da comissão de redação. Serviu ainda por diversas vezes na qualidade de superintendente de zona. Cara, o cara era responsável pela comissão de redação. Então, tecnicamente, todo texto publicado nessa época passava pela supervisão dele. Não é estranho que essa pessoa se dedicou tanto e ele era justamente o responsável por tudo que era escrito, tudo que era publicado e era escrito passava por ele. Só lembrando, tá, pessoal, que eu nunca li nada sobre o Raymond. Essa é a minha primeira vez, eu estou lendo junto com vocês. A sua crise de consciência.
Depois de servir nessas funções durante 9 anos, ele chegou a uma crise de consciência. Raymond afirma ter vivido um conflito de consciência entre a lei de Deus, conforme expressa na Bíblia, e a lealdade a uma organização religiosa e suas normas. Interessante. Em 1980, com 58 anos de idade, Raymond pede sua resignação de membro do corpo governante e deixa o Bethel de Brooklyn. Ele e Cynthia se mudaram para a cidade de Gadsden, no Alabama, tendo Peter Gregson lhe dado trabalho em seu supermercado. Após isso, o casal Friends continuaram servindo como publicadores na congregação de Gadsden Leste. Em 31 de dezembro de 81, ambos são desassociados. Raymond e Cynthia Franz conseguiram uma casa agradável numa área semi-rural a cerca de 50 km do oeste de Atlanta. A generosidade não solicitada e inesperada de outras pessoas ajudou a tornar isso possível para eles. O casal Friends também recebia numerosos visitantes de muitos países. Cara, eu me senti agora um pouco mal, porque eu lembro que quando eu saí da igreja que eu fazia parte, um monte de gente me rejeitou. Inclusive, eu lembro que a esposa do pastor, ela falava para as pessoas não me cumprimentar. E na Assembleia de Deus, vocês devem saber que existe um cumprimento, né, entre cristãos, entre irmãos, que é a paz do Senhor. Você cumprimenta a pessoa dessa forma. E a pastora falou para os membros não me cumprimentar com a paz do Senhor porque eu não era crente. Simplesmente porque eu tinha saído da igreja dela, eu não fazia mais parte daquela igreja. Uma igreja onde eu servi durante 15 anos. Então, naquele momento, eu tinha sido discipulador, eu tinha sido professor de escola dominical, eu era diácono, eu fui líder de adolescentes, eu fui líder de jovens durante vários anos, fui promotor de eventos da igreja, dos jovens, na verdade, fui presidente geral dos jovens e fui também líder do departamento de missões. Quando eu acabei o meu trabalho e aí me casei e saí da igreja, aí eu não era mais crente. Não era nem para eu ser cumprimentado. Então isso é bem bizarro. Lógico, eu não chego nem aos pés do que o Raymond Franz fez pela Testemunha de Jeová. Mas eu acho que eu tinha uma história muito interessante e a partir daquele momento foi rasgado, né? E outra coisa que me chama a atenção aqui é que, assim como aconteceu comigo, as ajudas que ele recebeu foram de pessoas de fora, não de pessoas da congregação. O que é estranho, porque eu acho que nós, como cristãos, nós devemos ser um pouco mais solidários, né? É isso. Desassociação. Em 31 de dezembro de 81, Raymond e sua esposa são desassociados por uma comissão judicativa da congregação local após ter almoçado com Peter Gregson, o qual havia se desassociado da religião e tinha práticas apóstatas. Gregson era seu amigo e também seu patrão e senhorio. O casal Friends morava então numa casa móvel num terreno pertencente a Gregson. Segundo Raymond, ele foi desassociado sob a acusação de que tinha almoçado no restaurante com uma pessoa dissociada, o qual depois também se tornou apóstata. Bom, então pelo que eu entendi aqui, o que acontece? O Raymond não era um apóstata, ele estava ali de boa, tal, seguindo a vida dele. Ele almoçou com esse Gregson, que era o cara que, além de ser seu patrão, era também o seu senhorio, ou seja, o Raymond com a sua esposa, eles moravam numa casa, num lugar concedido pelo Gregson, né? Então, não tem como se relacionar, tipo assim, não se relacionar com essa pessoa. Tem até uma pergunta que eu sempre quis fazer, na verdade eu já fiz e ficou um pouco confusa. Eu, como testemunho de Jeová, eu posso ter amizade com pessoas do mundo, mas eu não posso ter amizade com uma pessoa que é amiga minha, que era da congregação e agora não é mais. Eu acho isso um pouco contraditório. Eu conheço pessoas que são testemunhos de Jeová, são meus amigos, frequentava casa, amigo mesmo. E essa pessoa é minha amiga. E eu já percebi o seguinte, que se um dia eu me tornar uma testemunha de Jeová e eu sair, essa pessoa vai deixar de ser minha amiga. Então não é estranho, não é contraditório isso? Mas vamos lá.
Nesse tempo, o corpo governante melhorou seus ensinos com respeito à associação com membros dissociados, publicando novas diretivas através da revista A Sentinela de 15 de setembro, 15/9 de 1981. Entre as testemunhas de Jeová, disse que foi desassociados por apostasia da fé cristã, baseado-se em 1 Coríntios 5, de 11 a 13. Que na verdade que diz assim, ó: mas eu lhe escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chama irmão, mas que pratique imoralidade sexual ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor. Nem sequer comam com tal homem. Poxa, a Bíblia é bem clara. Se tal homem faz essas coisas, eu não tenho que me envolver com ela. Mas e se essa pessoa simplesmente não quis mais fazer parte da religião? Eu tenho que tratá-la desse jeito? Estranho, não faz sentido. Por ter sido membro do corpo governante e sobrinho do então presidente da Sociedade Torre de Vigia, a expulsão de Raymond atraiu muita atenção entre as testemunhas de Jeová, dos dissidentes e do público em geral. Quando a revista Time contou sua história na edição 22/2 de 1982, página 66, eu vou atrás dessa revista. Eu tenho... Ah, não, essa revista Life, foi mal. Isso resultou num volume crescente de correspondência. Por tal razão, Raymond Franz decidiu escrever um livro que apresentasse uma explicação pública documentada sobre o que de fato aconteceu. O resultado foi o livro Crise de Consciência, que agora tem uma circulação internacional em várias línguas. Então, ou seja, o Raymond Franz, ele teve uma crise de consciência, pediu para sair do corpo governante, saiu, virou um membro normal. Depois ele foi desassociado por supostamente ter almoçado com uma pessoa imoral, idólatra e tudo mais. E aí ele também é desassociado. E aí depois disso ele fica, né, ele sofre esse ostracismo. Então isso chama muita atenção, porque como a gente viu, ele era um líderzão ali dentro, né? E aí só depois disso é que ele escreve o livro Crise de Consciência. Falecimento. No dia 30 de maio de 2010, Raymond sofreu um acidente vascular cerebral, ficando em coma profundo por quase 2 dias sem registro de atividade cerebral. Sua esposa Cynthia autorizou o desligamento dos aparelhos de suporte à vida. E Raymond veio a falecer às 13h37, do dia 2 de junho, aos 88 anos. Então, eu vou deixar aqui o link da matéria para vocês aqui no vídeo, da onde eu li tudo isso, que aí tem lá as referências bibliográficas, bibliografia e por aí vai. Então, é isso, pessoal. O que eu sei de Raymond Franz, o famoso escritor do Crise de Consciência, é isso que acabamos de ler. Nunca pesquisei sobre ele, pesquisei agora junto com vocês. Agora, vou dar um jeito de ler esse livro, né, Crise de Consciência, e o outro livro também que ele escreveu, e, sei lá, em breve eu posso voltar aí falando o que eu achei do livro. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um gostei, inscreva-se no canal, deixe um comentário e a gente se vê no próximo vídeo.